Minutinho. Agora foi. Então, eu vou primeiro me apresentar um pouquinho para você e para o pessoal que vai assistir o vídeo. Bom, então, meu nome é Bárbara Marques, né? Eu sou aluna da FAP, do 6º semestre de moda, e eu escrevo para o blog do Estadão e também faço reportagens para o LabJor FAP e para o Lab Moda, que são dois programas de jornalismo da FAP, um coordenado pela professora Luciana Garbim e o outro pela professora Maíra Zimmermann. Bom, estamos aqui com o Ronaldo Silvestre. Muito obrigada por estar aqui com a gente para conversar um pouco sobre o seu trabalho. Queria, te parabenizar, né, pela participação no São Paulo Fashion Week desse ano, na sua estreia, né, no meio do ano, e agora de novo na participação, e pelo seu incrível projeto no Instituto IT, né? Então, eu gostaria primeiro de te fazer uma pergunta em relação ao seu projeto do Instituto. Bom, para quem não conhece, o Instituto surgiu em 2009, né? E busca qualificar moradores socialmente vulneráveis de Itabira, em Minas Gerais, que é da onde você é, certo? Sim. Através É uma cidade. Claro. Que é a cidade onde eu nasci. O Instituto, ele surgiu dentro da minha história de vida. Eu sou filho de uma costureira, aqui é uma cidade mineradora, e quem não trabalhava na mineração não tinha absolutamente nada. Então eu cresci, guardo nas minhas lembranças, imagem assim de 5, 6 anos de idade, e a minha mãe desmanchando o uniforme usado e fazendo bermuda, fazendo capangas, para eu e meus irmãos termos o que vestir. Então, a gente sempre vem assim de uma história de vida muito simples, muito humilde. E quando eu tive chance de sair de Itabira, de tentar estudar, eu fui puxar para o desenho industrial. Naquela época ainda não existiam os cursos de moda. Quando surgiram nas universidades gratuitas, porque nesse período o curso ainda era muito caro, a UEL lançou em Londrina e a Universidade, se não me engano, do Ceará, em Fortaleza, também lançou. Foi onde eu já estava morando no Paraná, fazendo Cefet, desenho industrial, e foi onde eu escolhi, uns anos depois, trocar de profissão. Mas muito assim, porque a presença, não falo só da moda, mas a presença da roupa, ela sempre teve fez muita parte da minha história, porque quando a minha mãe lavando roupa, fazendo salgados para os meus irmãos venderem, ela conseguiu comprar uma máquina de costura na época daquelas Eugene preta de pedal, ela costurava quase que 24 horas por dia. Então foram anos a fio vendo ela costurar, fazer pequenas reformas e ver, tipo, meu pai, família grande, de origem muito simples também, tinha aquele machismo que mulher não podia trabalhar, tinha que ficar em casa cuidando dos filhos, e às vezes a gente passava até fome. E eu lembro da minha mãe trocando, a mineradora dava vale refeição, vale alimentação, na época tinha cestas também de alimentos, e ela trocava reforma em roupa por alimentos. Ela trocava, sabe? E aí foi muito. Eu vi a riqueza dessa profissão pelo outro lado, que eu até defendo muito que uma máquina de costura é uma arma de transformação, porque ela faz de um tudo. Sabendo operar, ela faz a roupa que a gente veste, mas ela faz bolsas, sacolas, faz estofados de carro, faz enxovais hospitalares, faz de um tudo. Então, é um equipamento que uma pessoa nunca vai ficar desamparada, nunca vai deixar de ter trabalho. Nossa, que incrível. E é muito incrível essa sua conexão, né? Essa questão familiar, né? Que você transformou em algo super positivo e que super ajuda as pessoas, né? Da onde você é. E como você, né, tá dizendo, né? A máquina de costura realmente, ela impulsiona, né? As pessoas a, às vezes, até mudar de vida, né? Muito, tem esse lado da moda, né? De ser muito democrática nesse sentido, né? Basta uma máquina de costura e uma mente pensante boa que a gente consegue fazer muito, né? E como é que... Bárbara, só completando essa fase,
o outro lado da pandemia foi justamente mostrar isso. Foi quando faltaram máscaras hospitalares que costureiras de periferias, de grupos de comunidade, tudo entraram naquelas linhas de frente. As grandes empresas precisavam de máscaras, as confecções não tinham como produzir. Aí vieram, sabe, Máscara Mais Renda, vieram inúmeros projetos que só comprovam o que a gente coloca, que a pessoa tendo uma máquina de costura, ela consegue sustentar sua família sim. Sim, com certeza. Bom, uma das minhas perguntas, agora que você inclusive mencionou a pandemia, era justamente como foi a sobrevivência do Instituto, da sua marca e, enfim, todo esse processo criativo em meio a esse período tão complicado. É, a, o lado, o que eu vou colocar o lado empreendedor da pandemia foi justamente isso. A gente pegou um momento assim que faltavam máscaras hospitalares e que a Anvisa autorizou que desde que comprasse os materiais adequados, as ONGs e algumas confecções poderiam confeccionar. A gente focou tudo para a produção de máscaras hospitalares, de enxovais hospitalares e na sequência também de máscaras de tecido com o próprio SMS no meio, trazendo uma proteção a mais. E foi gratificante, porque a gente montou a fábrica social trabalhando com 50 mulheres, 29 mulheres trabalhavam dentro do Instituto, as outras restantes a gente levava material para elas trabalharem em casa, porque ou tinham alguma comorbidade, ou tinham filhos, não poderiam ausentar dos lares, e mostrou esse outro lado. Paralelo a isso, a gente começou a trabalhar alguns outros projetos de desenvolvimento, porque o que eu percebi? Tantos médicos, enfermeiros, equipes hospitalares, os uniformes estavam bem desgastados. Aí surgiu a possibilidade da gente desenvolver um projeto, eu criei uma linha de uniformização para o hospital aqui da nossa cidade, direcionando, setorizando cada equipe de trabalho. Então, a roupa do técnico de enfermagem tem detalhes que só os técnicos têm, a roupa dos enfermeiros, dos psicólogos, do pessoal de UTI. Então, a gente trouxe esse direcionamento para a pessoa se sentir assim, não só respeitada e valorizada, mas mais amparada no sentido de estar vestindo de estar tendo naquele momento do caos geral da saúde, elas estarem com roupas decentes para poder trabalhar. Eu agradeço muito ao Hospital Nossa Senhora das Dores que trouxe essa possibilidade. Aí foi montada uma fábrica aqui na nossa cidade de uniformes direcionados para essa produção, em que 15 mulheres que pertenceram à fábrica social no período das máscaras tiveram a chance de trabalhar nessa empresa. Então, a pandemia mostrou muito desse outro lado, mostrou que dentro de um caos geral do mundial, que tinham possibilidades. O meu processo de moda, ele sempre fica muito atrelado a essas questões, não falo só de sociais, mas questões que a gente mostra que é possível, que mesmo eu tendo uma limitação de venda, a gente trabalhando com aurelas, resíduos têxteis, pequenos retalhos, trabalhando com algumas coisas, a gente consegue fazer o que traz muito do artwear, que é uma roupa que se torna exclusiva. Você tem uma ideia, a coleção nova que a gente está lançando, a tecelagem Givalone mandou 30 caixas de resíduo têxtil, que é aquelas auréolas felpudas que refilam dos tecidos. A gente transformou no cenário, transformamos em casacos, em vestidos, em peças da coleção, experimentos que eu já havia feito junto no rebordado, que é o que a gente chama do retecido. E a gente mostra que assim, não é uma produção que vai conseguir fazer em larga escala, mas também não precisa ser de um valor de comércio exorbitante, mas mostra, sim, um significado. E uma pessoa que está aprendendo a costurar, está aprendendo uma profissão, a partir do momento que ela está bordando auréola por auréola, ela está tomando uma certa intimidade com a máquina de costura. Ela está ali entendendo que algo que ela jamais imaginou ou que o primeiro pensamento seria para fazer tapete, pode se tornar um produto com valor agregado. Então, eu vejo, no meu trabalho, a gente coloca muito essas questões. E a pandemia trouxe muito
A reflexão também é colocar em prática os processos cada vez que passam mais artesanais. Então, hoje eu prefiro um tecido PT e eu tentar fazer com serragem, com casca de cebola, com alguns tipos de folhas, os processos de tingimento, mesmo que a peça vai ficar com pequenas manchas. Claro. Mas é um processo artesanal, é um processo que eu estou respeitando todo o processo, que eu estou respeitando todo um fazer ancestral, porque se a gente começa a olhar e falar assim, poxa, mas os tecidos antigos eles eram tingidos de forma muito natural, os corantes eram extraídos de forma muito... Então, é uma forma de a gente trazer, de olhar e falar, poxa, estou conectado com a moda sendo e a costura sendo um agente de transformação social, mas eu também estou conectado com a preservação ambiental, eu estou conectado em manter as raízes, eu estou conectado em preservar a nossa história. Ai, nossa, que maravilha, que trabalho maravilhoso. Justamente uma das minhas perguntas era qual era o impacto, né, do trabalho do Instituto, dessas mulheres que são assistidas pelo Instituto, no seu trabalho como criador, né? Porque realmente, né, o São Paulo Fashion Week é muitas vezes atrelado àquele produto final da moda, né? A roupa é, vendável, né? Por mais criativa que ela seja, né? Mas incrível ouvir esse seu depoimento sobre realmente esse trabalho em conjunto do Instituto e do seu trabalho como criador de moda. Isso eu acho É, maravilhoso. é interessante porque, igual que coloca, eu me sinto extremamente honrado. Eu estou numa cidade a quase 150 quilômetros de Belo Horizonte, que é a capital, extremo interior, uma cidade que a gente tem todas as limitações. Estou conseguindo fazer coleção à altura de São Paulo Fashion Week. A gente tem as limitações, tem as dificuldades, porque até mesmo conseguir patrocínio, parceria, tudo se torna muito mais fácil nos grandes centros. E às vezes conseguir para o interior acaba sendo um pouco limitado. Então, a gente lida em muitas questões como improviso. É claro que a cada coleção eu sempre olho e falo assim, poxa, mas se eu tivesse tido mais tempo, eu teria feito diferente, eu teria me Melhor, dedicado mais, eu teria uma série de detalhes. Só que eu tenho que entender que eu tenho uma equipe limitada, que eu não posso dizer para uma pessoa que está trabalhando no almoço para poder jantar que ela tem que trabalhar o final de semana, tem que trabalhar até altas horas, em alguns casos, sem eu poder remunerar ela financeiramente, Uhum. e para poder dizer que ela está com uma peça na São Paulo Fashion Week. Então, eu prefiro limitar um pouco o meu trabalho. Enquanto eu tenho recurso, eu pago de forma justa para que ela receba por horas de produção, tudo de acordo, mas sem comprometer o desgaste físico da pessoa. Claro. Porque quando ela vê, ela olha o desfile, ela vê uma peça pronta, ela sabe que sim, que ela trabalhou e que ela recebeu o que é justo, que ela recebeu assim de uma forma digna para poder comprar uma cesta de alimento para casa, para poder até começar a pensar no futuro dos filhos. Porque hoje as costureiras, que a gente lida muito, elas têm baixa escolaridade, mas várias estão com filhos fazendo faculdade. Ah, E o isso. orgulho delas é assim, meu filho vai realizar o sonho que eu não tive. Eu nunca tive possibilidade de estudar e eu não tive condições de ter uma profissão. Então, costurando, eu vou pagar para que meu filho tenha uma profissão. Isso é de arrepiar, assim, né? Pensar que o seu trabalho, o trabalho de moda pode realmente alavancar, né, essas famílias e de uma forma super respeitosa, né? Uma das minhas perguntas justamente era qual foi a sensação de ter a sua estreia no São Paulo Fashion Week e qual que é a sensação de estar de novo, né, com o desfile sendo exposto. A estreia é sempre aquele momento assim que você fica anestesiado durante várias semanas porque você não acredita no convite, por mais que eu já estivesse trilhando caminhos de eventos autorais, defendendo muito essa questão das artesanias, dos processos sustentáveis, e é aquela realização do sonho. Eu coloquei para o Luiz, assim, para o pessoal do São Paulo Fashion Week, falou assim, olha, por mais que eu tenha 47 anos,
é a realização do sonho de um menino de interior, porque quando o São Paulo Fashion Week surgiu, na época tinha o Vitor Evas Fashion, tinha os eventos de moda, tudo, eu ficava olhando e falava, um dia eu vou chegar. Eu não fui para São Paulo, eu não fui fazer estudar em São Paulo, eu não fui tentar carreira em São Paulo. Talvez isso tivesse acelerado o processo para acontecer, porque criatividade, talento, dedicação e trabalhar em piso de fábrica, isso aí eu sempre fiz com muito zelo. Mas era que eu penso muito tudo no tempo de Deus. Eu precisava voltar para a minha cidade, eu precisava montar um projeto, eu precisava olhar assim e olhar para uma máquina de costura e falar, olha, bichinha, você vai mudar a vida de muita gente. Porque eu acho que era no momento, talvez há 10 anos atrás, o mundo não tivesse preparado para entender que tipo a importância de você qualificar pessoas em costura, que era uma profissão que estava literal, cada dia que passa está tendo mais dificuldade, porque defendo ao máximo a indústria 4.0, as altas tecnologias, mas isso condiciona em grandes empresas, grandes marcas, que as pessoas sejam apenas operadoras de máquina. Sim. Elas não sabem o processo, elas não entendem o processo de você pegar ali pecinha por pecinha, montar uma calça jeans inteira. Quem coloca zip, só coloca zip, quem prega bolso usa a máquina só para pregar bolso, quem traveta, só traveta. Diferente quando você está trabalhando no processo menor. A pessoa tem que ter um entendimento de todo o processo. Ela vai passando como se diz assim, como a gente tem uma limitação, ela vai passando por uma máquina por outra, ou a mesma máquina vai desenvolvendo diversas funções e ela consegue montar uma calça inteira. Então, eu acho que esse manter vivo a profissão de costureira, que muito em breve é costureira de alfaiataria, a gente tem isso muito de uma forma assim, muito carinhosa. E esse segundo momento do São Paulo Fashion Week é justamente assim, no momento que a gente está respirando aquele fôlego de poder sair de novo, poder ter um pouco de tranquilidade, sem pensar na minha segurança, com a segurança do outro, ou com medo que o descuido do outro afete a mim e as pessoas que eu amo. Aí eu busquei um tema dentro do divino, mas do divino não no sentido religioso, o divino que mostra o divino de tudo. O eu divino, a Bárbara divina, a moda divina, a vida divina, a forma que a gente tem de entender que o divino, quando você coloca em todas as palavras, ele traz um significado de muita força e de muita tranquilidade. 90% da coleção ela é feita com resíduos têxteis. A Gefaloni mandou muita coisa, a Dalila Têxtil mandou várias malhas, várias coisas, Santista, Capricórnio Têxtil também mandou. Então, assim, as peças estão montadas, mas, nossa, tem jaqueta que foram 3 semanas para uma costureira conseguir produzir. Nossa. Porque é retalho em cima de retalho, é transformar em viés, é do viés fazer os trançados, aí vem os processos diferenciados, então a gente entende por isso. Não foi uma coleção que eu estava preocupado em, olha, eu quero fazer uma coleção altamente vendável. Tem peças que geram muito desejo, mas eu trabalhei a essência do meu conceito, eu lapidei o meu conceito um pouco mais, porque eu acho que assim, esse segundo momento dentro do São Paulo Fashion Week é para mostrar um pouco mais do meu artesanal, das minhas técnicas, é para mostrar principalmente aquela minha visão fora dos grandes centros. Sim. E isso acaba sendo também muito do diferencial, né? Eu acho que né, esses pilares da sua marca, né, e de você como criador, de capacitar essas mulheres, de lutar por um slow fashion, por um repropósito de resíduos, né? Isso é muito importante. Então, justamente uma das minhas perguntas é como, na sua visão, a moda deve seguir para que ela seja mais sustentável, mais democrática e que para as outras empresas tenham também essa visão. E uma segunda parte dessa mesma pergunta é, e para você, o que você vê no seu futuro da sua marca e de você como criador? Essa questão que é igual à primeira pergunta que você colocou, essa questão de como que a moda pode ser mais sustentável, como que ela pode definir muita parte do nosso futuro, eu acredito muito assim que a gente tem que
eu enquanto criador, mas que o empresário, o dono de grandes marcas, aquela equipe de criação de produto, eles têm que entender também que, assim, existe o fast fashion, existe ali o bate-caixa que a gente coloca, mas também existe aquelas peças atemporais que as pessoas vão guardar por 50 anos. Sim. E ela não precisa estar num valor assim fora da realidade, ela não precisa estar em algo de forma surreal. Ela tão só precisa ter uma linha, uma tag, uma linha de rastreabilidade. É que você entender quem produziu, você vê os processos que foram feitos, qual foi o tempo que foi demorado. Às vezes a gente coloca isso, parece assim que é muito fora da realidade, mas não, é algo tão simples. Sim. Porque eu acho que se você faz coleções cápsulas, se você mostra pequenos os detalhes ali, você está preocupado com a relação do outro, é igual o Instituto. A gente está numa parceria com o grupo da Grandene, fazendo umas gaspas para um calçado especial da Raider, uma linha sublimitada, que vieram os tecidos de calçados de estoque deles que não tinham muita utilidade, a gente transformou em viés, montou a gaspa, é aquela planta, parte de cima do calço do chinelo. Aí ali são vários bordados acontecendo em formas de raios, justamente por isso, porque assim, a grande empresa assim, que vende em mais de 80 países pelo mundo afora, ela está preocupada também no local, ela está preocupada também de que forma que ela vai deixar um legado e além de falar de sustentabilidade, ela está falando de valorização, de reconhecimento, que é aquela questão do social, da preocupação com o bem-estar das pessoas, da preocupação com o ambiental, e aí gera, sabe, o famoso ganha quem se importa. Quanto mais você se importa com as comunidades, com as pessoas, porque hoje, qual que é a diferença que a gente sente muito dos anos 2000? As pessoas eram de projetos sociais, eram de cooperativas, eram artesãs, elas achavam que que as pessoas tinham que comprar só porque pertencia a um grupo de comunidade excluída. E hoje não, o público mudou o foco. Hoje você compra o que te gera desejo. Claro. Então, as comunidades estão tendo que se reinventar, está tendo que o próprio redesign de artesania está tendo que ser repensado muito, porque a gente precisa criar desejo. Você quer algo que você vai, assim, igual que vai ser um utilitário interessante para você decorar a tua casa, mas você quer uma peça que você vai lá, você vai se sentir abraçada, acolhida, porque a roupa é a nossa segunda pele. Então, é muito essa relação que eu vejo dentro das questões sustentáveis. Porque eu não posso entrar em alguns quesitos e querer falar assim, olha, eu faço uma moda sustentável que eu defendo, eu jamais vou usar um tecido que tenha tido algum processo químico. É quase que impossível fazer isso, porque se eu for fazer isso, eu vou trabalhar, porque igual eu desenvolvo algumas coisas com a Justa Trama, que é o algodão ecológico, eu vou iniciar o meu próprio processo de plantio de algodão ecológico, eu vou tentar desenvolver processos de tecelagem para que eu tenha um tecido quase 100% orgânico, porque quando você coloca, dependendo dos equipamentos, o tipo de graxa de óleo, o tipo de difusão que acontece, você contamina um pouco os tecidos. Então, a gente não pode entrar numa linha, sabe, daquela pira que acontece. Por isso que eu uso assim, muito, falo redesign, retecido, porque o tecido que existe ele já está acontecendo aí, ele está encalhado, ou ele está estocado, ou o retalho as auréolas que sobram da empresa, que aquilo iria para incineração, ou para, no caso de algumas empresas, para um novo reprocesso de fiação, que ainda é muito limitado dentro do país, mas ali eu estou colocando minha forma de entender o que eu posso fazer para os processos sustentáveis aconteçam de forma coerente, principalmente que a gente consiga atender, dentro do pensamento, a gente atender alguns conceitos, não é nem atender alguns conceitos, dentro da minha forma de entender o mercado, que ele cumpra outras missões. Então, eu estou trabalhando, executando a preservação ambiental no momento que eu estou utilizando os resíduos e rejeitos têxteis, eu estou trabalhando de base social, então eu estou gerando renda e emprego. Eu estou movimentando a economia de uma forma, e de qualquer forma eu também estou ajudando a impulsionar que aquelas empresas que assim, vendem toneladas de tecidos, aqueles 500
quilos que sobra de Aurelo, ele pode ser matéria-prima para uma outra base de projetos, para uma outra base de produtos que acontece. É igual a gente vê, você vê marcas de calçada agora entrando para o B2E. Ó, é um cenário que é interessante. Você olha para um outro cenário e fala assim, mas por que está antenado assim? Não quer abrigar todos? Não, absolutamente isso. É trabalhar questões dentro do ESG, ganha quem se importa. Porque a máquina que produz o calçado, em alguns aspectos, tem algumas máquinas mais simples, de costura reta, uma série de coisas. Você regulou a máquina, você pode produzir peças, você pode produzir bolsas, mochilas, sacolas. Então, é minha forma de entender. E o Ronaldo, Ronaldo Silvestre, enquanto pensamento futuro, a gente lida muito ainda com aquela limitação. Eu sei que o meu processo de venda ele é artesanal, ele é muito limitado, mas também a gente tem aquelas características de assim, poxa, vamos continuar investindo no sonho, vamos continuar batalhando, vamos continuar lutando e para que a hora que o produto aconteça, ele traga muito da identidade da moda brasileira, ele traga muito essa identidade do que quando a gente olha uma coleção internacional, você se apaixona pelo detalhes, por aquela forma do trabalho, pela riqueza de muito manual. Só que para fazer uma roupa, eles têm uma equipe de 50 pessoas. Por isso que o valor se torna muito. E quando a gente está em país de terceiro mundo, não. Você tem o estilista de moda autoral, ou ele está costurando, está bordando, ou ele está com duas, três, quatro pessoas ajudando. E é a forma do meu entendimento hoje. Por isso que eu ainda quero saber, eu estou batalhando, eu estou tentando entender qual o cenário, qual o mercado, que eu consigo me posicionar através das participações da São Paulo Fashion Week, que forma que eu consigo me posicionar para que meu produto aconteça. Eu acho que esse segundo momento, ele ainda ser digital, ele é bem importante porque eu não tenho uma estrutura gigante que me permite ter uma equipe gigante para poder olhar e falar assim, olha, vou para um presencial em São Paulo com toda a estrutura e vou estar fazendo de um tudo. Sim. Até posso ir para São Paulo num presencial, mas eu prefiro, tipo assim, a próxima edição vai ser em abril, março. Eu tenho tempo para poder fazer as coisas acontecerem, estar preparado para poder chegar em São Paulo, até mesmo com possibilidades de comercialização reais. Porque assim que você assistir na quinta-feira a minha coleção, você vai ver que ela tem muito conceito, tem muitas peças que a partir do momento que você desdobra para o comercial, ela te dá ali uma gama gigante de novos produtos. E então tá muito enxuto ainda dentro dessas características. O artesanal ele traz essa questão de você fazer uma peça conceito, mas que ela pode ser desdobrada num bate-caixa com uma quantidade relativamente boa de peças. Sim. É interessante você tenha falado esse aspecto do digital, né? Justamente a minha última pergunta é em relação a isso, né? Você vê essa existência híbrida do São Paulo Fashion Week sendo uma maneira de democratizar a moda, tanto no ponto de vista dessas novas marcas, designers, que vêm também dessa questão do artesanal, tanto para os espectadores, né? Que agora têm acesso a uma moda que talvez antes eles não tinham. Como você vê isso? É uma visão do futuro, né? A gente compra muito pelo e-commerce, a gente compra muito hoje pelas redes sociais, pela internet. Como eu coloco, se você faz um cinquentão, eu ainda tenho muita necessidade do tocar, do pegar, do sentir. Porque eu coloco a roupa é nossa segunda pele, então é o que nos protege. Às vezes eu preciso tocar para sentir a textura, sentir o carinho do tecido, tudo. E com peças mais elaboradas, mais ainda. Eu acho que a gente precisa se sentir acolhido, se sentir abraçado pelas peças. Mas eu acho que o caminho digital ele é o futuro, é uma promessa muito grande, até mesmo para a questão da rastreabilidade do produto, de você ter ali um code, você conseguir rastrear todo o processo de construção daquela peça. A única coisa que eu sempre fico me debatendo
Até que ponto a gente consegue fazer um produto brasileiro acontecer, talvez lá fora, ou talvez assim, com alto impacto, Uhum. só focado nos pequenos nichos, só focado naquela questão de um grupo. Porque eu vou falar, relembrar praticamente 25 anos atrás. 25 não, 20 anos atrás. Vixe, me fugiu. É 25 meses, porque eu não falei 47, 47. Que eu, enquanto estudante de moda, design, formado tudo, eu tinha uma máquina zigue-zague, eu mesmo fazia camiseta para ir para as raves, para balada, eu fazia roupa para os meus amigos, eu fazia roupa para as drag queens, tudo. É, às vezes uma questão de um nicho muito fechado, ela acaba nos inibindo de ter um consumidor maior, de ter um Uhum. público um pouco maior. É que no meu masculino eu trabalho peças conceitas com diferenciais, mas eu não fico limitado só, digamos assim, será que fora o homem cis, uma outra característica do universo masculino consumiria um produto Ronaldo Silvestre? Pode ser que a jaqueta não consumiria, mas que a calça padrão meio streetwear, sim, que a camisa de alfaiataria, sim, porque eu preciso tá entendendo esse nicho, tá entendendo esse mercado e Sim. tá entendendo qual que é o foco que eu preciso fazer o meu produto acontecer. Uhum. É, justamente uma das características da moda, né, que vem sido debatida é essa questão do nicho de gênero, vamos dizer, né, que é Sim. o que é uma roupa para homens, o que é uma roupa para mulheres. Então, realmente, isso é uma coisa que está sendo debatida que é muito importante na moda, né, essa expansão do quem pode vestir, né, tanto de um ponto de vista de gênero, de classe social, de, enfim, inúmeras, né, questões. A gente enfrenta, acho que essa questão da pandemia aí, no início da pandemia, aqueles momentos que a gente estava totalmente isolada dentro de casa, com medo de até ir no supermercado, a gente sempre Uhum. olhava, eu pelo meu lado muito espiritualizado, pelo meu lado muito de fé, eu olhava e falava assim, poxa vida, a gente está passando a cada 100, cento e poucos anos acontece isso no mundo, a gente está passando algo que o ser humano vai sair melhorado, que as pessoas vão se tornarem mais unidas, que as pessoas vão entender mais as outras. Uhum. E as experiências que eu tenho visto, principalmente assistindo televisão, principalmente vendo o real do formato, é Uhum. justamente o contrário. É as pessoas achando que elas podem tudo o tempo todo e que só importa a elas. Sim. Que a gente não tem que olhar o nosso semelhante. É igual eu estou falando de Itabira. Menos de uma semana atrás, Itabira estava no cenário nacional com alto índice de violência contra mulheres. Aí você vê uma demanda assim de uma menina de 18 anos com uma criança no colo. Ela não escondeu a arma, ninguém perguntou para ela colocou a criança como barreira para esconder que na bolsa dela tinha uma arma. Uhum. Se a bolsa tivesse entre ela e a criança, tudo bem, mas não justificava aquele policial agir daquela forma. E o que Claro. mais me assustou não é tudo bem, assim, são técnicas, a forma com que o policial agiu. Ali ele vai responder dentro do setor dele, ele vai Uhum. responder judicialmente no Ministério Público da forma que for, mas foi a quantidade de mulheres defendendo o policial, que a menina não valia nada, que a menina não prestava, que ela não tinha caráter, que tinha que ovacionar o policial, uma série de coisas. Ou ela estava com uma criança de menos de um ano no colo. Ela estava virando ali assim, conforme fosse a queda, aquela criança podia ter traumatismo craniano, aquela criança podia se machucar muito forte. E o que mais me assustou foi justamente isso. Desculpa até estar colocando, a gente está num assunto Não, de imagina, moda isso é falando de super sociedade. importante. Não, mas isso é muito importante, porque isso também faz parte, né, da moda, da visão. Isso faz Sim. parte da sociedade, das pessoas, da vida, né? Então é muito importante que você está colocando isso. E eu tenho medo que aconteça igual assim, essas costureiras de bairro, essas costureiras que fazem pequenas reformas. É claro que tem uma clientela, mas se eu for lembrar da época da minha mãe, quando eu tinha 13, 14 anos, tinham, falar assim, madames da cidade que levavam sacolas de roupa para ela reformar e demorava 3, 4 meses para poder pagar, sem saber se ela tinha filho, se ela estava passando fome, se ela estava tendo que se virar. Levava, entregava uma sacola, a
aquilo para receber, era aquela dificuldade. Então, a gente vê um outro lado dessas questões sociais, a gente vê um agravamento. Eu vejo um agravamento da fome, eu vejo um agravamento do desespero. Eu acho que isso, meu papel enquanto designer social, gestor social, eu sempre coloco muito isso. A gente, no desespero de olhar tanto para o outro, a gente faz quase um ano que a gente troca máscara por comida. Você troca o kit de máscaras por 4 litros de leite ou 3 quilos de alimento, porque é onde a gente monta a cesta e vai levando para os asilos, vai levando para as comunidades rurais. E não é só de Itabira, é principalmente das cidades da região. Então, é entender. Então, eu vejo muito quando as pessoas colocam relação assim da moda como uma indústria que escraviza muito, mas também a moda pode ser uma indústria que pode solucionar muitos problemas. Sim. Ela pode minimizar principalmente a fome, minimizar a violência, porque se eu posso passar assim o dia inteiro te relatando as histórias das mulheres do Instituto, porque tem mulher que o marido já fazia anos que não trabalhava, ela vivia de faxina, ela entrou, começou a fazer o curso, a gente arrumou um emprego para ela de auxiliar de costura numa empresa, tudo. Ela foi se sentindo fortalecida. Quando é fé, ela entra com uma medida protetiva pedindo afastamento do marido, que hoje é ex-marido, para sair da casa dela, porque ele não aceitou. Ela trabalhar, ela colocar dinheiro em casa, ela pensar com 2 filhos, uma menina de 13 e um filho de 16, ela pensar, querer que eles façam faculdades, que eles comecem o menino principalmente comece no primeiro emprego para poder começar a ter possibilidade de ter um colégio maior. O marido não aceitou. Então você vê grupos de costura, você vê essa indústria, ela fortalecendo e ela principalmente levando luz para muitas pessoas que estão assim desamparadas. Sim. Isso que é o importante dessa indústria, né? Eu acho que agora, né, rolou o festival de documentários de moda Feed Dog Brasil e 2 títulos, né, mostravam muito, de fato, como a moda pode ser, sim, um transformador social, né? Um dos títulos foi o Favela é Moda, do Emílio Domingos, e justamente mostra como a moda também aumenta a autoestima das pessoas, né? Pessoas, às vezes, que não se sentiam parte de alguma coisa, não se sentiam pertencentes nem ao Brasil, né? E a moda tem esse caráter de poder falar, não, você pode, né? Você tem condições de ter outra vida e de fazer parte. Então, isso que você está dizendo é realmente muito importante. Porque assim, eu sempre a gente tem que entender, tem que ter muita, não falo sabedoria, mas a gente tem que ter muito conhecimento dentro para poder colocar que essa questão da moda, mas assim, você tem que colocar moda, traço, costura, Sim, geração de renda, melhoria da qualidade, melhoria exato. da autoestima, possibilidades, porque nem sempre a pessoa vai conseguir costurando moda. Ela vai Sim, conseguir costurando roupa. sim, Ela vai exato. conseguir saber. O que eu coloco. Você pode fazer assim uma pesquisa visual momentânea de você sai, vai no supermercado, está uniformizado. Você passa no posto de gasolina, está uniformizado. Você vai na farmácia, está uniformizado. Você vai numa clínica de estética, está uniformizado. Você vai numa escola, está uniformizado. Quem fez essa quantidade de uniformes? Sim, Grandes empresas, grandes grupos, como se diz assim, é igual que a pandemia, está deixando muita gente muito rica e muita gente muito pobre. exato. Oh, mas seus uniformes, seus enxovais, inúmeras coisas podem ser feitos por grupos organizados de costura, já é um gatilho para a gente tentar resolver algumas questões e minimizar. Então, acho que a minha relação com moda, ela é moda, costura, Sim, e aí a gente entender a máquina de costura, ela traz essa certeza para a gente. E aí são as lideranças tendo coragem de encarar e falar, olha, eu enquanto Ronaldo Silvestre, eu tenho num processo para fazer o São Paulo Fashion Week, geralmente eu faço entre 1 mês e meio, 2 meses, quando muito 1 mês e meio.
mas eu tenho mais 4 meses para poder procurar ações que vão desenvolver e fazer com que o Instituto não deixe pessoas passando dificuldades. E nem sempre, esses 4 meses e meio, eu vou conseguir focar produtos de moda para as pessoas produzirem. Claro. Aí vai de um todo. A gente vai fazer agora, vai entregar nas próximas semanas, em torno de 300 absorventes reutilizáveis para um projeto do Rio de Janeiro, justamente o que há. Mas por que veio para Itabira e não ficou no Rio? Porque a gente, enquanto designer, trabalha os processos mesmo de desenvolvimento de qualidade, entender quais os tecidos que vão causar menos alergia, que forma que pode impermeabilizar um tecido para que ele possa saber ajudar a segurar o fluxo, e uma sucessão de coisas. Que eu acho que esse aí é o meu papel do design, que eu me intitulo designer social, é justamente isso. Sim. É como você disse, né? A máquina de costura, ela é possível criar inúmeras coisas, não só aquele produto de moda né, clássico e vinculado de fato à máquina de costura. Mas que legal saber desse seu projeto também agora com os absorventes e tudo. E, nossa, muito, assim, tô muito maravilhada de fato com o seu trabalho e tô super ansiosa para ver o desfile. E agradeço, assim, imensamente por ter tido essa disponibilidade de conversar comigo e falar um pouco do seu trabalho, do Instituto. Bom, essas foram as minhas perguntas. Não sei se você gostaria de acrescentar algo em relação ao desfile, ao Instituto, para os meus colegas conhecerem mais o seu trabalho. Eu acho que dentro do processo de formação de moda, tudo, eu acho muito importante que os novos profissionais de moda eles entendam que existe o glamour, existe essa questão da moda enquanto desejo, mas que também existe uma indústria gigante com milhares de possibilidades e principalmente de possibilidades de se fazer história. Sim. De trabalhar a comunidade, de olhar e falar, igual você tem em São Paulo, até as próprias periferias de São Paulo, até os próprios grupos, levar além daquela questão só do conceito de criação de moda, mas o conceito de que, como você acabou de repetir, que a máquina de costura ela produz um tudo. Ai, E maravilha. que, com a essência desse trabalho, a gente vai dar a chance de uma mãe educar o filho, de uma mãe também realizar o sonho, que talvez ela, enquanto costureira, a filha ou o filho, pode se tornar um futuro grande designer também, Sim, um futuro grande profissional dentro do mercado. sim. É fazer história também nas pequenas histórias, né? Sim, Nas... através das pequenas, eu acho que a gente precisa olhar um pouco além. A minha coleção O Divino fala um pouco sobre isso, sobre o divino eu, o divino você, o divino saber que todos nós somos divinos, mas o divino olhar, conseguir olhar além do que está presente, do que está naquele momento. Ai, eu tô super ansiosa para ver e, bom, agradeço de novo pela conversa e foi um prazer te conhecer. Prazer, E Eva. também falo para os meus colegas, né? O Instituto recebe doações, correto? Sim, Então, recebe. A gente tem. O site está um pouco desorganizado ainda, a gente está montando o e-commerce, mas a gente tá para iniciar algumas campanhas de doações para retornar às atividades do Instituto. ai, que Com maravilha. força agora no processo de lotar todas as salas, para que um grupo maior possa voltar e possa aprender a costurar. Ah, incrível. Bom, então deixa o convite para o pessoal assistir o seu desfile e também conhecer o seu trabalho no Instituto, fazer uma doação e apreciar mesmo, né, esse trabalho em conjunto, colaborativo. Bom, Não, perfeito. Conte com a gente também. Se vocês precisarem, tudo, ai, conte com a muito gente. obrigada, muito obrigada. Foi um super prazer conversar com você e te conhecer. E espero que a gente possa se ver no mundo real, né, em breve. Com E, certeza. e é isso. Muito obrigada. Então, um beijo grande, tá? Beijo Um bom grande. feriado, Para tá? você Tchau, também. Cris. Tchau, tchau. Uma excelente segunda. Tchau.